A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 59. Mas antes de nós iniciarmos, já curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações. Que diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 16. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és o Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Esse Salmos, Davi, ele vai fazer um lamento, ele vai estar lamentando sobre a situação a qual ele estava vivendo. E nós podemos ver que Davi ele escreveu muitos salmos de lamento, se lamentando sobre aquilo que estava acontecendo em sua vida. E nisso nós podemos perceber que em meio às suas maiores angústias, o Senhor deu a ele inspiração para louvores, para orações, as quais hoje nos ensinam, as quais hoje nos fortalecem, nos dão esperança, nos dão expectativa de que poderemos vencer, porque Davi venceu batalhas gigantescas ao lado do Senhor e nós também podemos vencer. Assim também Paulo foi preso diversas vezes e escreveu muitas cartas de dentro da prisão. Então nós vemos que em meio aos momentos mais assombrosos da vida deles, aos quais eles estavam passando por medo, por angústia, por aflição, eram os momentos onde Deus usava a vida deles para inspirá-los a trazer uma palavra de ânimo, de conforto e louvores que engrandeciam a Deus, que mostravam a sua confiança em Deus. E Davi, ao contrário dos ímpios que abriam a sua boca para proferir o mal, para praticarem o mal, Davi abria sua boca para orar ao Senhor, para louvar a Deus, porque para ele nada mais valia a pena. Apenas adorar o Senhor era a sua vida, a sua razão de viver era o Senhor. Então ele entoava canções ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele bendizia o santo nome do Senhor. E ele cantava, e ele diz: eu porém cantarei a tua força. Davi, ele não exalta a si mesmo, mas ele canta exaltando a força do Senhor, porque ele sabia que a sua força, que a força que ele tinha vinha do Senhor, não era sua. E ele também, quando canta, ele vai dizer: pela manhã louvarei. Davi, ele começa o seu dia cantando ao Senhor. Ele começa o seu dia entoando louvores ao Senhor e não começa o seu dia com pensamentos acelerados, ansioso com aquilo que vai acontecer. Mas ele adora ao Senhor de manhã ao acordar. E ele canta com alegria a tua misericórdia, ele vai cantar. Davi, ele está cercado de inimigos, cercado de problemas, de guerras, de aflições, mas ainda assim ele consegue estar em paz, porque ele está na presença de Deus. Ele tem o Senhor como seu refúgio. Ele vai falar: pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Porque Deus, ele era o seu alto refúgio. Deus tinha misericórdia, ele conhecia a misericórdia de Deus, então ele louvava o Senhor pelos livramentos a quais o Senhor o dava. Ele louvava o Senhor pela sua bondade, pelo seu refúgio, pela sua força que o cercava, o que o renovava todos os dias. E ele vai dizer: a ti, força minha, cantarei louvores. O alvo dos seus louvores era o Senhor. A sua força era o Senhor. Ele cantava ao Senhor e somente a Ele, porque ele sabia que tudo vinha dele e tudo era para Ele. Então ele vai adorar o Senhor logo ao amanhecer, ele vai orar ao Senhor, ele vai bendizer ao Senhor em sua santidade, em sua majestade, em seu poder e sua soberania.
Davi, ele reconhece todos os dias que ele é dependente do Senhor, que ele não confia em si mesmo, mas somente no Senhor. Ele confia no Senhor e ele adora ao Senhor por sua misericórdia, por sua bondade sobre a sua vida. E assim nós também precisamos ser como Davi, entoar louvores ao Senhor, louvar o Senhor por sua bondade, louvar o Senhor por sua misericórdia em momentos catastróficos em nossa vida. Não podemos deixar de adorar o Senhor, mas precisamos adorá-lo independente do cenário, das circunstâncias, assim como Davi em diversos salmos, a qual nós já vimos aqui. Ele passando por muitas coisas, ainda assim, ele adorou o Senhor. Em momento algum ele deixou de adorar o Senhor, ele abandonou o Senhor, não, mas ele continuou adorando ao Senhor, independente da circunstância. Precisamos confiar que o Senhor é a nossa força quando nós estivermos fracos, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Vamos orar comigo? Mas antes de orarmos, já comenta aqui o que o Senhor falou com você através deste devocional, e se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários também. Pai, em nome de Jesus, louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias em nossa vida. Deus, te pedimos que venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos dar ânimo para que nós venhamos suportar as aflições, as provações, para que possamos confiar em Ti, Senhor. Que o Senhor venha ser nossa força quando estivermos fracos, que o Senhor venha nos providenciar tudo, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar em tudo, para que não venhamos, Senhor Jesus, cair em laços, em ciladas, mas que estejamos debaixo das Tuas mãos poderosas, na proteção dos Teus braços fortes, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia, nos protege, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida.